Amados, quando nós olhamos os jornais, as notícias, a imprensa, quando nós olhamos a nossa sociedade de modo geral, nós vemos uma situação bastante difícil e que está se deteriorando dia após dia. O que nós vemos são guerras por questões religiosas, guerras por interesses políticos, guerras por interesses econômicos, lutas de classe, disseminação de falsas culturas, a liberação dos costumes, o desprezo pelos valores cristãos, um combate sistemático ao cristianismo, desprezo por esses valores, a relativização da palavra de Deus, o silenciamento da verdade, proibição da Bíblia nas bibliotecas escolares, descumprimento sistemático das leis dos países, o crescimento da violência, da criminalidade, a impunidade aos marginais, perseguição às senhoras idosas que andam com Bíblia embaixo do braço, a proliferação das falsas religiões e doutrinas, a mercantilização do Evangelho de Cristo, a decadência moral e espiritual do povo, a doutrinação das crianças nas nossas escolas, a implantação de ideologias erradas, principalmente a ideologia de gênero, o desprezo pelo conhecimento de Deus, a adoração das criaturas em lugar do Criador, a negação das verdades bíblicas, a destruição do conceito familiar, a liberação das drogas e muitas outras coisas que nós poderíamos enumerar aqui sem limite do que está acontecendo no nosso meio. E aí nós nos colocamos numa posição difícil. O que fazer? O que a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, deve fazer? Qual seria a nossa atitude? Lutar? Nos calar? Ficar omissos? O que fazer? Por isso eu quero convidar os irmãos a compartilhar comigo a palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. E leremos dos versos 11 a 14. E assim diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo 13, dos versos 11 até 14. Diz assim: E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é a hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada dispunhais para a carne no tocante às vossas concupiscências. Paulo, ao escrever esse trecho e essa coisa, o que Paulo de fato está dizendo para a igreja? Primeiro, que nós estamos numa situação em que nós devemos, sim, andar dignamente. Isto é, ter uma vida ética, uma vida exemplar, um testemunho de fato numa sociedade corrompida. Andar dignamente, com dignidade e com ética numa sociedade corrompida não é fácil para ninguém. Mas para o cristão, esse é um mandamento que nós temos que fazer. Nós não podemos compactuar com a falta de ética que se encontra, com as coisas erradas, mas nós temos que ter o nosso testemunho baseado na ética. Essa semana participei de uma reunião e que a base da reunião é o seguinte: ser corajosamente ético. Corajosamente ético. Não apenas eu ser ético na minha ética pessoal, mas acima de tudo combater
o erro e exortar aquele que está com a falta de ética junto de mim. Isso é ser corajosamente ético. É não nos calarmos diante das barbaridades que nós vemos nesse mundo tão corrompido da forma que está. Não compactuar e nem ser permissivo com o erro, não nos mentir. E principalmente Paulo está falando uma coisa importante para nós. Por que isso? Porque a hora já chegou, é isso que ele está dizendo. A hora já chegou. Vocês conhecem o tempo e diz que a hora de vos despertardes do sono. Isto é, a hora chegou. Ele está exortando a igreja nesse momento para abandonar práticas pecaminosas, para abandonar essa omissão diante das coisas erradas e, com o auxílio do Espírito Santo, fazer o bom combate, mas, acima de tudo, crescer em santificação dentro da igreja. Santificar-se. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que a hora vai alta a noite e vem chegando o dia. Isto é, preparar-nos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança nossa e a nossa meta tem que ser essa. Ele está falando aqui do regresso de Cristo, que está próximo. E essa deve ser uma preocupação de toda a igreja. A igreja tem que estar se preparando para a volta de Cristo, que nós não sabemos quando ocorrerá. Mas Paulo aqui está dizendo para nós que está próximo, que ela é iminente, que ela está muito próxima. E quando nós vemos os sinais dos tempos, com a corrupção de modo geral do mundo como um todo, é um grande sinal que nós temos que estar alertas para o que pode e o que vai acontecer com toda certeza. As palavras, a noite está bem avançada e o dia já vem chegando, indicam para nós, para a igreja, para o povo de Deus, que a presente era de tribulação e de sofrimento, a era do pecado, da perversidade humana, está avançando para o seu final. Tudo terá um final. Esta é a mensagem. No desenrolar do plano de Deus, há um único e grande evento que muito em breve vai acontecer. E esse grande evento será o dia do Senhor. Dia do Senhor nós tivemos várias vezes. Cada vez que Deus se manifesta para seu povo é um dia do Senhor. Mas aqui ele está tratando do grande dia do Senhor, o dia do Senhor. Um dia especial, um dia em que Cristo virá para resgatar a igreja, para aplicar o juízo e para derrotar todo o mal. E esse é um evento único, um evento que acontecerá tudo de uma vez só, e que será inconfundível, e que todo olho verá, e todo joelho se dobrará diante do juiz, do nosso Rei da Glória, o nosso Salvador, Santo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele mesmo nos fala lá em Mateus 24, 21, dizendo: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Portanto, meus amados, nós temos que estar atentos. Os momentos são maus, os tempos são maus. Nós estamos vendo isso e nós não podemos nos sujeitar a isso, porque senão nós cairemos no engodo do falso Cristo, cairemos no engano de Satanás, que procura afastar os crentes. Mesmo Jesus fala que Deus abreviará os tempos para que possa acontecer isso. E nós estamos vivendo um mundo assim. Se nós olharmos o mundo está nessa situação. A descrença, o avanço de outras religiões, a perseguição aos cristãos, as dificuldades que os cristãos estão vivendo, a tribulação dos cristãos, ela está aumentando dia a dia. Seja ela a tribulação externa ou interna, mas a tribulação está aumentando. Cada dia que passa é mais difícil ser cristão e testemunhar e ter o testemunho cristão nesta terra. Não nos enganemos, meus irmãos.
Não nos enganemos. O verdadeiro cristão, ele é perseguido sim. O falso cristão, não. Aquele que faz morno, meia boca, que convive com o mundo, para lá e para cá, esse não vai ser perseguido, porque ele negocia com o mal. E é isso que eu digo, que nós temos que ser éticos, com coragem. Nós não podemos negociar com o erro, com o mal, com aquilo que está acontecendo, nem pactuar com ele, não podemos nos omitir. E Jesus voltará, essa é uma certeza que nós temos, uma certeza bíblica, uma promessa, que ele voltará para resolver a história de uma vez por todas. E, meus amados, esqueçam as histórias mirabolantes sobre cristianismo, sobre milênio na terra, sobre todas essas desvirtuações cristãs que têm acontecido. A igreja está sendo atribulada e ela está no processo de tribulação atualmente. E nós temos que ter duas coisas na nossa mente: combater o bom combate, ou seja, ser uma igreja militante, e uma igreja que foque a esperança na vinda gloriosa de Jesus, pois já somos uma igreja vitoriosa também. Não nos enganemos, meus irmãos, mais uma vez, a vinda de Jesus será inconfundível, e ele virá em poder e glória. Para isso, eu queria compartilhar com os irmãos mais um texto bíblico, que eu peço que os irmãos acompanhem a leitura e mantenham aberto lá no livro do Apocalipse, capítulo 19. E porque aqui trata exatamente de uma coisa muito importante. O capítulo 19 do Apocalipse me fala exatamente da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá em glória. E também aqui está tratando das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. É a celebração final da vitória de Cristo e a igreja. Leamos então. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia! E saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a vitória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Porém me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Até aqui. Uma leitura grande, mas muito importante para esse momento. Porque nós vamos falar aqui dessa vitória de Cristo. A boda do Cordeiro. Aqui ele está falando das bodas do Cordeiro. Mas, ao mesmo tempo, ele fala da derrota do maligno. Que tudo ocorre simultaneamente, de uma vez única, de uma vez só. Aqui mostra o triunfo de Cristo e de sua igreja e o julgamento dos inimigos de Deus. As coisas demonstradas, que nós podemos ler depois, no que nós lemos, e vocês podem verificar, quem leu, nos capítulos 17 e 18 do Apocalipse, mostram o quê? Porque aqui o versículo 1 nos diz assim: depois dessas coisas, que coisas? Não é? 19:1 diz, que coisas? As coisas que aconteceram no capítulo 17 e 18, que ele trata do quê? Do julgamento da meretriz, da derrota da Babilônia, isto é, a derrota do julgamento, não é? Do sistema religioso e a falsa religião, a queda do sistema político que se opõe a Deus. É isso que trata o capítulo 17 e 18. E mostra então a derrota da grande meretriz, a Babilônia, que representa o sistema religioso e falsa religião, e a queda do sistema político, né, que se opõe a Deus. Agora no verso 2, vejam bem o texto que nós lemos, que alegria. Porquanto os verdadeiros e justos são os seus juízos, por julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Isso quer dizer o quê? Que é o julgamento, é a derrota da falsa religião, dos ídolos, do paganismo, da violência, dos sistemas políticos que abjuram a palavra de Deus, que seduzem os homens pelos prazeres terrenos, pelo poder, pela ganância, não é? Toda forma de ambição do mundo. E veja bem que a derrota é tão grande, o castigo é tão grande na vitória de Jesus, porque ele fala no versículo 3, que será um castigo eterno. O castigo será eterno. Que ele diz assim: a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Mas, ao mesmo tempo que esses inimigos de Deus estão caindo, são derrotados, existe uma festa acontecendo no céu. Por quê? Os versos 4 e 6, vocês mantenham a Bíblia aberta para acompanhar do Apocalipse, diz assim, fala do quê? Mostra um Deus que está reinando, os anjos e homens louvando o Senhor em seu trono. E, em outras palavras, Deus sempre está no comando. É o comando de Deus que está sendo mostrado aqui. Enquanto o mal está sendo derrotado, a meretriz e a grande Babilônia é julgada, a igreja verdadeira está sendo glorificada diante do Senhor Deus. É isso que trata aqui, que ele está nos mostrando nessa maravilhosa descrição das bodas do Cordeiro. Agora, para falar de bodas do Cordeiro, nós temos que entender um pouquinho das tradições judaicas. Precisamos relembrar como era o casamento judeu. Então, os esponsais vinham, celebravam o quê? Um contrato de casamento. Tá certo? Faziam o contrato, mas não viviam juntos. Não havia consumação do casamento, mas estavam casados, compromissados legalmente, assinados. Depois tinha esse intervalo de tempo, em que o noivo, então, agora ia preparar o dote, porque ele tinha que pagar o dote para a noiva, tá certo? Ele ia pagar o dote, né? Pagava o pai da noiva, então, o dote, né? E nesse mesmo período, a noiva se adornava, se preparava para o grande casamento. Ficava se adornando, se enfeitando, se arrumando, fazendo... Naquela época não tinha plástica, né? Mas fazia todo o tratamento de beleza, não é? Que as noivas gostam de fazer. Demorava-se aí um bom tempo, 1 ano às vezes. Não é? Então, quando estava tudo pronto, vinha uma procissão. E o noivo vinha em procissão, tá certo? Para buscar a noiva. E conduzia então para a sua casa, e aonde ocorria a festa das bodas
com a ceia nupcial. Então é isso que Deus está mostrando aqui. O Pai nos escolhe antes da fundação do mundo, nos elege, nos redime. Quando Ele nos redime, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isto é, o contrato do casamento está selado. Foi feito o contrato. Nós estamos contratados, nós já estamos casados com Cristo. Aí, o que Jesus faz? O que Cristo faz? Paga o dote, com o seu sangue derramado na cruz. Alto preço, pagou um alto preço, mas pagou o dote exigido. Enquanto isso, a igreja agora se faz o quê? Se atavia, se adorna, ou seja, ela se santifica para o casamento. No verso 7, nós vemos com bem clareza isso. Alegremos, exultemos, demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Isto é, ela se santificou, ela está enfeitada, ela está pronta para o casamento, não é isso? Isto é, a noiva tem que se santificar. Por isso que a igreja tem que lutar pela santificação. Nós temos que lutar pela nossa santificação dia após dia. Nós temos que melhorar dia após dia. Não podemos ficar preparados, porque nós temos que estar prontos para o nosso casamento, para as bodas do Cordeiro, não é? Agora veja interessante isso. No versículo 8 diz assim: pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo. Isto é, a justiça dos santos, justiça de Deus imputada à noiva, através do quê? Através dos nossos atos de justiça, ou seja, os nossos atos em que nós fazemos de bondade, de caridade, de ações justas, de pregação, de defesa da palavra de Cristo. Esses são os atos de justiça, nossos atos de justiça, né? E dado a vestir a noiva, então, com linho finíssimo, resplandecente e puro, isto é, algo caro. Linho aqui, quando ele trata nesse contexto bíblico, era uma coisa caríssima, tão bonito, tão puro esse linho, tão limpo, que era transparente. Santidade perfeita. Nos versos, então, haverá então agora a ceia das bodas, a ceia das bodas. E diz assim no verso 9: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os que são chamados à ceia do Cordeiro. Então, meus amados, nesse dia glorioso, em que os mortos em Cristo ressuscitarão, e os vivos, remidos, os crentes remidos serão arrebatados para os céus, para esse encontro maravilhoso da igreja, de toda a igreja, do passado e do presente, juntos. Essa noiva, então, será convidada, não só como noiva para o casamento, mas também é convidada ao mesmo tempo. A igreja é a noiva e é a convidada para a ceia. É isso que está dizendo aqui. Bem-aventurados, porque neste dia glorioso é que nós teremos então a nossa vitória final. Nós, a igreja remida de Cristo, devemos esperar o noivo que virá em grande glória, muita glória. E vejam bem, nos versículos 11, nós vemos agora em diante como Cristo virá de fato, né? O céu abrirá e Cristo virá. Ele é o cavaleiro e se chama fiel e verdadeiro e julga a peleja com justiça. E, em outras palavras, ele vem montado num cavalo branco, símbolo de liderança,
símbolo de comandante, não é? E vem então dizendo que ele é fiel e verdadeiro, com olhos de chama, olhos em chama, que tudo vê, tudo perscruta, tudo conhece, tudo ele sabe. Nada se esconde dos olhos do nosso Salvador. Tem diademas, a palavra de Deus está nos dizendo que tem diademas, ou seja, vários diademas. Ele é o soberano absoluto e ninguém poderá vencê-lo, ninguém pode vencê-lo. Ele tem um manto tinto de sangue, tinto do sangue dos inimigos que ele já derrotou, e principalmente de tudo, ele é o verbo de Deus, ele é o verbo de Deus. No versículo 13 está dizendo isso. E no 14 diz: seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, isto é, anjos e crentes, igreja vitoriosa que se encontrou com ele no céu para julgar a meretriz e o diabo e seus seguidores. E vence. E vence por quê? Porque da sua boca sai uma boca afiada, e ele rege, e ele vence. Vence apenas com o quê? Apenas com a palavra dele, que ele é o verbo. Então, ao abrir a palavra de julgamento, ele já venceu a vitória. Me desculpe os dispensacionalistas, mas não haverá batalha de Armagedon. Não haverá uma luta campal, batalhas, canhões ou guerra, qualquer coisa. Ele vai vencer com a palavra e derrota todo mundo nesse ato. É uma vitória completa, de uma vez só, não é? Porque no manto dele está escrito, e na coxa, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ninguém, nunca na história, teve um título desse, de ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse título é somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. E diz aqui nos versos seguintes, se nós formos ler agora, de 17 em diante, nós veremos que os inimigos de Deus são lançados no lago de fogo e enxofre, ou seja, serão lançados no inferno, onde já estão o diabo e os seus seguidores. Vejam lá o versos 20, o que diz? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E no capítulo 20, verso 10, também nós vemos isso. Quem mais que está lá já? Está certo? Quem já está? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vitória total e absoluta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é interessante que nós temos que observar uma coisa. Quando veio o texto, eu vejo duas coisas interessantes aqui, muito interessantes. No capítulo 19 ainda, quando nós falamos dessa ceia tão linda, a ceia das bodas do Cordeiro, em que todos nós, Igreja Remida, participaremos, ao mesmo tempo está tendo uma segunda ceia, a ceia das bodas do Cordeiro, e está tendo uma outra ceia. Vejam lá no versículo 18, tá certo? Vejam, 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravo, tanto pequenos como grandes. Duas ceias, uma ceia das bodas do Cordeiro e outra do castigo eterno, que terão suas carnes consumidas pelo exército de aves que Deus vai mandar. É isso, meus amados. Nós enfrentamos hoje dias difíceis, talvez piorem muito. Agora, lá em Romanos
Paulo já nos diz que nós temos que andar dignamente como em pleno dia. Nós devemos resistir contra as hostes dos inimigos de Deus, mas nós temos que combater o bom combate. Bem-aventurados aqueles que não se dobraram e não se dobrarão para a besta. E para não se dobrar diante da besta, nós temos que ter conhecimento claro das Escrituras Sagradas e da Palavra de Deus, para não sermos enganados por Satanás, não sermos enganados, e para isso nós precisamos conhecer as Escrituras muito bem. Nada, distração alguma nessa vida, nem dificuldades, nem tribulação, devem nos fazer esquecer que a nossa luta tem um final. Ela tem fim. E o final será glorioso. Será um dia de vitória. A igreja muitas vezes esquece disso e para de falar da vinda de Cristo, que é o dia que nós queremos, o dia da vitória, em que toda a igreja estará com Jesus nos ares, festejando, glorificando a Deus. Por isso, meus amados, nesse dia de vitória, nosso dia de vitória, será o dia terrível para aqueles que são os ímpios. Para os inimigos de Deus, será um grande dia, um dia terrível. Terrível será o dia do Senhor. Mas nós, nesse momento, como noiva de Cristo, nós devemos ser como as virgens prudentes, que não só tinham azeite nas suas lâmpadas, mas levavam azeite de reserva também. Isso significa que nós devemos estar preparados, através da palavra de Deus, e nos santificarmos dia a dia. Sejamos mais que vencedores, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Porque para nós, viver é Cristo, morrer é lucro. Louvemos o Senhor com o hino 297, a chamada final. Peço que a igreja se coloque em pé. Vamos louvar a Deus com esse hino, lembrando sempre da chamada que nós, em breve, estaremos nas bodas do Cordeiro. Esse dia não demorará.